Salve, galerinha! Eita! Olha eu aqui de novo. É uma satisfação ter mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E é isso aí. Vamos que vamos. Beberam água? Espero que sim. Eu vou finalizar uma contextualização muito boa que eu tenho já caminhado com vocês aqui a respeito sobre o que é o certo, o que é o errado, e sem entrar em muitos detalhes. Hoje é mais para trazer uma reflexão em cima disso, tá bom? Hoje é mais para descontrair mesmo, tá bom? E aí, te convido a vir comigo nesse pensamento a respeito do o que é o certo ou o errado, sei lá, não sei. A gente tem trabalhado muito com essa perspectiva de ética, de cultura, de valores. E aí eu achei muito interessante finalizar essa linha de raciocínio com esse pensamento que eu já venho construindo já há um bom tempo. Então, vamos que vamos. Então, pessoal, vamos arregaçar as mangas, porque aí vem. É muito interessante a convicção que cada ser humano carrega dentro de si a respeito das suas atitudes, acerca do seu jeito de ser, acerca da forma com que aquilo é conduzido. E eu acho isso bastante notório. E eu percebi, com o passar do tempo, que, infelizmente, o certo, ele necessariamente, ainda mais quando você chega na fase adulta, ele necessariamente não quer dizer que ele não exista. Ele existe. Particularmente eu, Vitor, eu acredito que existe o que é o certo e o que é o errado, tá bom? Não estou embasado já em mais nenhum outro estudo, estou falando minhas próprias falas. Eu acredito que o certo e o errado, ele exista. Só que fechando a linha de raciocínio, na fase adulta, infelizmente, esse valor de o certo e errado, infelizmente, ele é deixado um pouco de lado, mas vocês vão perceber que não é deixado de lado necessariamente, para poder prevalecer outra característica, que é muito aquilo que você consegue sustentar. Como assim, Vitor? Vamos dar um exemplo. Um país, que não vamos citar o nome, invade um outro país. E aí esse país, ele consegue ter êxito nessa invasão desse outro país. E perceba que não é uma coisa certa. Só que eles conseguem invadir aquele país. Eles conseguem ter êxito no objetivo que foi invadir aquele país. Mas vocês conseguem entender comigo que, a bons olhos, aquilo não é o correto? De uma gama bem proporcional, aquilo ali não foi uma atitude muito interessante. Vocês conseguem entender isso? Porém, entretanto, todavia, a realidade, ela é outra. Eles estão tendo, na realidade deles, está mostrando, não, tá tudo certo. Não, tá ok. Só que, infelizmente, aquilo que você consegue sustentar é esse ponto que eu quero chegar. Na fase adulta, o certo e o errado, infelizmente, ele norteia muito dentro daquilo que você consegue sustentar. E aí, a sua realidade acaba se tornando a sua verdade, e a sua verdade acaba se tornando um parâmetro de certo e errado. Mas perceba
que antes de chegar até o final, ah, ela ainda estava no quesito, pô, isso é certo, isso está errado. E aí entra essa questão. Infelizmente, ah, o certo e o errado, ele é deixado um pouco de lado para aquilo que você consegue sustentar, que aí se torna a sua realidade, que se torna a sua verdade e que se torna um parâmetro do que é o certo e do que é o errado. Vamos dar um exemplo. Um jovem, quer sair de casa, vai morar na casa da namorada em um outro estado, com pouco dinheiro na mão. E aí a mãe fica preocupada: meu filho, você saiu de casa, e agora o que você vai fazer da sua vida? E esse filho chega lá, tem sucesso onde ele quer estar, ele consegue se sustentar, dá tudo certo, graças a Deus. E aí? Foi certo ou errado ele ter saído de casa? De antemão, com com como posso trazer para vocês? Com os elementos que ali no início atribui àquela situação, obviamente aquilo é errado, porque a mãe estava percebendo que ele estava com pouco dinheiro, a mãe não estava concordando com aquela atitude, e aí perceba que inicialmente aquilo não estava coerente, não estava correto. Só que com o passar do tempo, dentro dessa mini história que eu contei, foram atribuídas novas características que mudaram o cenário daquela situação. E os mesmos valores que foram julgados inicialmente aquela história não podem ser os da agora, porque não é a mesma situação. E aí, ele acabou tendo êxito em poder se estabelecer naquele lugar e seguir a vida dele. Perceba, o certo, por que que no início foi, entre aspas, vamos botar assim, errado, e no final acabou se tornando, vamos dizer assim, o certo? Porque primeiro se tornou uma realidade, depois se tornou uma verdade, que é a verdade da pessoa, e depois a pessoa permeou dentro da mente dela que aquilo é um certo, porque ele consegue sustentar. E tudo aquilo que o ser humano consegue sustentar, entre aspas, é tipo um validador mental de que aquilo está certo. Você entende? E aí, voltando um pouquinho para o início, eu acredito muito que existem, independente ou não, o certo e o errado. Independente de realidade, porque realidades são mudadas, verdades são mudadas, e aí eu acredito que essas são coisas muito que variam muito, ainda mais realidades. Realidades é como você dizer e clima e tempo. Clima é uma coisa, tempo é outra. Tempo, ele é algo que, se você for olhar na geografia, ele demora muitos anos, décadas ou até mesmo muito tempo para se alterar. Já o clima não. Ele está aquilo ali naquele momento. Só que amanhã já pode estar outro. Você está entendendo? Então, é uma realidade que pode ser mudada. Com ou não interferência externa, ou até mesmo interna. Então, assim, trazendo dentro desse conceito, fica um pouquinho complicado. Até para mim, na construção desse conceito, demorou muito, porque a gente não pode estar saindo tomando qualquer tipo de decisão e só porque a gente consegue sustentar, aquilo ali vai ser o certo. É isso que eu estou querendo trazer. Mas infelizmente no mundo, o que determina muitas das vezes o que é o certo é aquilo que a gente consegue sustentar. E eu vou finalizar com uma breve analogia que é ao final da Segunda Guerra Mundial. Quem contou as histórias? Os Estados Unidos, a União Soviética e a Inglaterra. Eles saíram como vencedores. Eles que foram os protagonistas, que contaram a história de fato como foi feita. Porém, eles só contaram a história porque eles saíram vencedores. Perceba, eles saíram vencedores.
porque teve toda uma caminhada até aquele resultado. E se fosse o contrário? E se o outro lado, que eu não posso citar, senão vou ser censurado, e se o outro lado tivesse vencido? Talvez não era eles que estariam contando a história hoje em dia? Então, perceba ah, que a verdade, quando se trata do fator humano, infelizmente, ela declina para aquilo que você consegue sustentar. Entende? Aí, voltando mais uma vez, eu particularmente acredito que sim, existe o certo e o errado, independente do que você consegue sustentar, independente de realidade. E eu acredito que existe. E para você ter essa diferenciação dentro de si mesmo, é necessário muita, e eu não digo me atribuindo, mas existe muita reflexão sobre valores, sobre contextos gerais. Você precisa analisar de uma forma a entender todas as mini características até as macros características para você poder chegar a uma conclusão. Você precisa ter os seus próprios valores, você precisa ter aquilo que é o certo internamente para você, você precisa ter aquilo que é o correto internamente para você. Mas para você ter uma visão ampla gama do que é o certo e o que é o errado, você precisa viver. E agora trazendo de uma forma mais leve, viva, viva, experimente, sinta, aproveite. A vida foi feita para viver. Tenha experiências na vida para você poder construir bons pensamentos, boas memórias, porque debaixo de tudo isso vai mostrar a quem você é, vai mostrar aquilo que você está munido, aquilo que você está coberto. A sabedoria ela caminha, ela persegue muitos aqueles que estão se dedicando, aqueles que estão muito se, se, se cercando de dúvidas. Ah, e eu sei que já falei finalizei, mas agora finalizei mesmo. Eu acredito muito que a sabedoria não está na resposta, mas a sabedoria está nas perguntas. Porque a resposta ela bota um ponto final para algo. Já não, a pergunta ela cria mais uma linha de partida para uma caminhada nova. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostado. Acredite, cada vídeo feito, cada reflexão é de um preparo que vocês não têm noção. Existe toda uma estrutura que eu faço para estar gravando esses vídeos. Eu sei que ainda não tá naquelas qualidades, mas iluminação, câmera, disposição de lugar, etc. Todo material que eu falo é escrito, eu analiso e tal, reviso. Pera aí, deixa eu botar isso aqui. Pera aí, deixa eu botar isso aqui. Eu sei que agora eu não tô com nada em mãos, mas para deixar algo um pouco mais leve, porque senão ficaria uma coisa chata. Não é trabalho de geografia, né? Pelo amor de Deus. E é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado essa reflexão minha e, como eu sempre digo, não tenho respostas absolutas, só são frutos de experiências minhas e baseado em estudos feitos por mim. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, espero que vocês bebam água, pelo amor de Deus. E até a próxima. Tchau, tchau!